especialmente você começando lá no Natal, no ministério de Jesus, lembrando da descida do Espírito Santo, a ascensão, a Páscoa, são momentos importantes, incluindo no calendário litúrgico reformado, dia da reforma, mês de missões aqui dos presbiterianos. Aí a gente tem, de certa maneira, uma forma anual de nos lembrar de coisas muito importantes. E até para selecionar os textos para pregar, né? A gente fica auxiliado nesse momento. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E esse dia marcou essa mudança tão significativa para a Igreja de Cristo. Porque aqui o Espírito vem potencializar a Igreja para o seu ministério, para a obra missionária, para a obra de ser igreja. É somente depois dessa chegada do Espírito Santo que Pedro vai pregar o sermão, e no único sermão 3.000 conversos se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma mudança estrutural, é uma mudança muito importante. E isso aqui vai dar base a uma mudança estrutural no nosso relacionamento com Deus também, porque da mesma forma como o Espírito desce sobre a igreja aqui, nós cremos que o Espírito habita a vida do crente, e nós cremos que o Espírito potencializa o crente, habilita o crente a pensar numa categoria diferente de qualquer outro ser humano. Nós somos capazes de pensar pelo Deus no centro de todas as coisas. Então, em geral, essa passagem que fomenta esse nosso pensamento. Então, o dia de Pentecostes ele não é só um dia importante, é um marco histórico da redenção, e nós não podemos esquecer dele. Nesse dia, a igreja passou a falar em nome de Jesus Cristo. Tanto é que a decorrência disso, essa descida do Espírito Santo, é que hoje todo sermão, toda vez que nós evangelizamos, em toda a vida da igreja, é em nome de Jesus, como embaixadores de um reino celestial. E nós só fazemos isso porque o Espírito nos habilita. É Ele que nos habilita a falar. Nós vamos começar então a primeira leitura, vamos cantar quase um hino, Santo Nome, 164. Vamos cantar o hino 164, Santo Nome Incomparável. Lembrando que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, nos ensinaram que não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, no qual importa que sejamos salvos, senão o nome incomparável de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar. 164. Santo
agradecendo, Senhor, porque abrir tua palavra e poder aprender dela sobre Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre a autoridade deste nome e sobre a igreja viver debaixo desta autoridade, são coisas preciosas. Não haveria como aprender isso na ciência natural. Precisávamos mesmo da tua palavra e precisávamos que o Senhor abrisse o nosso coração para ela. E o Senhor fez todas essas coisas. E nós te bendizemos, nós te louvamos, exaltamos a Jesus, que nos habilitou a pensar e a viver assim. Obrigado, Senhor, e abençoe esse nosso encontro de estudos da tua palavra. Seja um tempo de benefício para a nossa alma. Nós oramos no nome do Senhor. Amém. Podem sentar. No final a gente canta outro, tá bom? Irmãos, esse hino me faz lembrar uma brincadeira que o pessoal fazia muito nessa letra desse hino, que é o seguinte: come pão, deu café, com biscoito de porvir. O biscoito não veio, mas o pão mandou o café. Se você tiver afim de um cafezinho, né? Então, acho que o ambiente aqui virou sala de escola dominical. Então pode vir aqui e pegar um cafezinho, às vezes você vem direto do serviço, só a água que é minha, né? Não sei se você arruma você pode pegar um pouco de água. Tá bom? Fiquem à vontade, isso não vai me atrapalhar, não irá nos atrapalhar de forma alguma. Irmãos, vamos voltar lá à carta aos Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Na carta aos Gálatas, nós vimos construindo um pensamento, né? O apóstolo Paulo veio nos conduzindo e, obviamente, conduzindo primeiramente os crentes da Galácia com uma exortação a uma mudança. Na verdade, o apóstolo Paulo disse que eles haviam mudado da vida do Espírito para viverem na carne, que eles tinham abandonado o Evangelho que se baseava exclusivamente na graça de Cristo e tinham assumido um novo Evangelho baseado em obras. Judaizantes, falsos irmãos, falsos mestres, conforme diz o capítulo de número 2, se introduziram nas igrejas da Galácia e espalharam a ideia de que, na verdade, a fé ela era fortalecida pelas obras que se fazia de guardar a lei, especialmente a circuncisão. Então o apóstolo Paulo veio combatendo esta ideia e ele deu um nome a esta ideia. Diz: isso aí é viver na carne, é praticar as obras da carne, é um tipo de evangelho que nada tem a ver com o evangelho de Cristo, pelo contrário, é negar a Cristo. Então, assim, esse é o contexto geral com que Paulo está se deparando. E na semana passada, nós vimos que Paulo, lá no capítulo de número 5, ele vai então mostrar, assim, como se fosse de uma maneira prática de identificar a vida no Espírito e a vida na carne. Ele vai dizer o quê? Olha, a vida na carne gera o quê? Gera intriga, gera luta, gera prostituição, gera um modelo de vida que nada tem a ver com Deus. E ele estabelece um conceito que eu acho muito importante, que é o conceito de luta da carne contra o Espírito. Por que esse conceito é importante? Porque você, meu irmão, tem que estar ciente de que em você habita duas naturezas: o velho homem, a carne, e o novo homem, a vida do Espírito, o ambiente do Espírito em você. E essas duas faces de você mesmo lutam entre si. Então eu vou entender que a proposta, e vou enfatizar que a proposta da carta aos Gálatas é nos alertar sobre essa luta, sobre esta guerra, essa milícia, né? A carne milita contra o Espírito, para que você aprenda que deve fortalecer a sua vida no Espírito. Por isso vem as exortações: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Gente, não tem como, na verdade, a vida cristã vai se desenvolver dentro dessa dinâmica de estarmos constantemente lutando contra a carne. E aí, lutar contra a carne, é bom que a gente entenda na carta aos Gálatas, não identifique a carne apenas como: o fulano adulterou, o fulano roubou, ele está mentindo, ou ele brigou simplesmente na rua. Nós podemos estar vivendo sob a
da vida santa. Eu posso abordar a palavra de Deus com confiança na carne. Eu li a Bíblia, chego aqui no final do ano, eu li a Bíblia 10 vezes esse ano. Como se a simples leitura da Bíblia me credenciasse espiritualmente. Então, assim, é lógico, sempre que eu cito essas coisas é porque eu faço a observação. A leitura da Bíblia não é ruim, mas colocar o seu coração, colocar confiança na sua vida com Deus em atos de leitura da Bíblia, pode ser um gerado da carne em você. É te dar uma falsa sensação de segurança. A nossa segurança tem de sempre estar na graça que vem de Cristo. E ler a Bíblia é ter a intenção de fortalecer esse sentimento de paz e segurança que está em Cristo. Então eu não leio a Bíblia pela leitura da Bíblia, eu leio a Bíblia para achar Cristo na Bíblia. Não sei se está entendendo isso. Isso mesmo. Exato. A Bíblia sem a graça, sem eu encontrar Cristo e a sua graça na Bíblia, ela é um livro de histórias, e pode ser até danificar a minha relação com Deus, na medida em que eu acho lindo. É aquele negócio do Salmo 90, 91, não sei qual dos dois que as pessoas creem, mas quando abre os dois, né? Que fica aberto e diz: esse salmo vai me proteger o dia. Isso é uma abordagem do salmo bastante carnal, muito infantil, mas baseado não na graça. Então, toda vez que a nossa fé se apoia não na graça e em Jesus como único e suficiente, eu estou caindo e pendendo para a carne. Mas, gente, é natural. Eu vou reafirmar: a carne clama por nós. Nós constantemente buscamos nos apoiar nessas nossas essas coisas que parecem tão dignas, mas são dignas, mas que nos parecem ser a causa do Evangelho. Eu vi na igreja, parece sólido. É como se crer na graça fosse uma coisa assim tão pouco concreta para nós. Então, olha, eu tenho trabalhado, eu trabalho na minha mente também. Quero insistir, essa luta é constante. E quanto mais a gente amadurece, mais vai refinando essa luta, porque mais a gente vai percebendo o quanto é sutil o quanto são sutis as obras da carne. Mas podia surgir uma dúvida. Não podia surgir uma dúvida. E a dúvida é: como eu sei que estou fazendo essas coisas pela carne, pelo Espírito, se é uma coisa tão sutil? Então, a minha perspectiva que nós abordamos é o resultado, as obras, os frutos dessa nossa busca. Então, quando Paulo coloca porque as obras da carne são estas e o fruto do Espírito é este, ele está dando para nós parâmetros para autoavaliação, parâmetros para o exercício, parâmetros para nos questionarmos, nos autoavaliarmos. E eu acredito que ele está encerrando o capítulo número 5, propondo de uma certa maneira algo bastante prático, e ele vai completar essa coisa prática no capítulo de número 6, que eu dei mais ou menos esse título: a vida do Espírito, o amor prático. Tá bom? Antes da gente continuar, uma pergunta? Vamos parar para refletir o que vocês ouviram, a gente seguir em frente, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Fábio? Tranquilo? O Wilson está falando assim: tranquilo, tranquilo. Então vamos, capítulo de número 6. Primeira coisa, nós vamos perceber que aqui o apóstolo Paulo é como se ele estivesse dando exemplos práticos desta vida no Espírito. Ele agora, o problema dele, lógico, ele está combatendo as obras da carne. Ele já disse para os crentes lá: não fiquem confiando nas obras, na circuncisão, que ele volta nesse capítulo, mas ele quer deixar muito claro através de exemplos práticos. E o primeiro exemplo prático que
que ele vai trazer este exemplo de levar as cargas uns dos outros. Ele vai tomar o exemplo de um irmão surpreendido em alguma falta. Quem lê aí para a gente? Verso de número 1 e verso de número 2. Verso 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, levar as cargas uns dos outros, como está aí no verso de número 2, veja, os crentes da Galácia estavam buscando nas obras, uma autojustiça. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês querem cumprir a lei? Levem as cargas uns dos outros. No verso número 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E veja, levar as cargas aqui é fazer obras. Esse levar a carga é levantar um grande peso. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, carrega, a mesma palavra que ele usou para obras na carga, mas assim, façam isso, já que vocês gostam de obras, então comecem a pensar nos outros. Esse é o ponto. A questão é que antes eles faziam obras com o intuito de se auto-justificar. O centro da sua busca era sempre egolátrico, sempre o ego. Então o apóstolo Paulo, vamos pensar de uma maneira diferente, já que vocês querem um evangelho prático, digamos, um evangelho que vocês façam coisas. O primeiro princípio é que você tem que pensar no outro. E ele usa um exemplo marcante. Ele não vai contar o exemplo de uma pessoa que estava fazendo a coisa certa. Ele vai contar o exemplo de um irmão que estava em pecado. Alguém que foi surpreendido em alguma falta. Então veja, esse é um exemplo, modelo. Vamos pensar no irmão que cometeu algum pecado contra vocês. Então ele vai num exemplo, praticamente um exemplo, digamos, quase extremo, oposto ao que eles estavam acostumados a fazer. Porque eles estavam, na verdade, sempre que encontravam alguém em falta, eles brigavam, eles mordiam e devoravam. Mas agora vamos pensar no irmão que está em falta. O que vocês devem fazer? A primeira coisa que é importante a gente destacar é que ele vai falar, vós que sois espirituais. Então ele está falando não de qualquer pessoa, mas de gente guiada pelo Espírito. Os que são espirituais, eles mudam o tratamento para com o faltoso. Como é que eles devem corrigir o faltoso? Espírito da vida. Primeiro, deve corrigir. Mas ele não vai corrigir a pessoa devorando, e destruindo. Ele vai fazer isso com o espírito de brandura. Isso combina com o fruto do Espírito? Com qual parte, qual dos pontos daquele fruto do Espírito combina? Vamos escolher um aí. Mansidão. O que mais? Amor, óbvio, né? Isso é um ato de amor. O que mais? Com benignidade. O que mais? Com domínio próprio, lógico. Alguém foi surpreendido uma falta, eu não chego lá. O que mais? Com longanimidade, lógico, eu tenho um longo ânimo para com o faltando. Gente, combina com tudo. Vamos resumir? Mansidão, benignidade. Combina com tudo. É disso que Paulo está falando. É isso que Paulo está exemplificando, está mostrando na prática. Ele está dizendo, gente, se somos guiados pelo Espírito, vivemos pelo Espírito, a maneira como a gente faz as coisas tem que refletir quem nós somos. Mas falou, cumprireis a lei de Cristo. Que é o outro destaque. Agora, veja, o primeiro lado tem a ver com a pessoa, não é isso? Tem a ver com uma pessoa que faltosa, o modo como eu vou tratar a pessoa, não é isso? Mas tem um outro aspecto aqui que tem a ver comigo. Porque ele termina o versículo 1 dizendo o quê? Guarda-te, para que não sejas também tentado. O princípio aqui é que assim, eu cuido do outro, mas o juízo que eu faço é para mim mesmo. Porque o outro está caindo, eu não sei qual é o que seria aqui surpreendido em alguma falta, né? E
Digamos que o surpreendido em alguma falta aqui seja adultério. E aí eu estou cuidando de um irmão faltoso, mas mesmo que eu seja com brandura, pode ser que no meu coração eu falo assim, poxa, mas fulano deu uma volta forte, estou com a perna esquerda, foi agarrar, olha, tomou um frango, não é possível, cara. Então, veja, a ideia é que antes de eu dizer o mal que o outro está fazendo, eu tenho que enxergar a possibilidade do meu mau coração cair. O meu espírito de brandura, ele não vai nascer senão da minha capacidade de entender que eu também posso cair. Tem a ver muito com aquele princípio que Jesus disse, não julgueis uns aos outros, né? Não fica me parando, não julgueis para que não sejais julgados, não fica reparando no cisco que está no olho do outro, tenta mexer no seu olho para ver se tem uma cara. Este princípio, este coração que olha para o outro com compaixão, é o resultado de um coração que sabe se autoavaliar, sabe perceber se suas ações não são muito mais carnais que espirituais. Então, guiados pelo Espírito, nós somos levados a ter compaixão por causa da compaixão que Cristo tem para conosco. Tem também a ver com aquela parábola da pessoa que devia um valor e foi perdoado, mas encontrou alguém que devia para ele muito menos e mandou prender, né? Então, esse não é o juiz inimigo, esqueci o nome daquela parábola. Não sei se é o administrador isso aqui, não lembro. O que é importante aqui? Que a gente saiba lidar com a falta do outro com brandura, mas levar muito seriamente as nossas próprias faltas. E entender esse primeiro versículo vai nos ajudar a entender os versos 4 e 5. Aliás, o verso 3 também. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está com um jogo de palavras aqui. Eles estavam tentando voltar para a lei por meio de uma abordagem carnal. E Paulo está falando agora, vocês vão cumprir a lei, mas numa abordagem espiritual pela graça, que é a lei de Cristo. Por que é a lei da graça? Aí ele clarifica, né? A lei de Cristo. Por que é a lei da graça? Porque é a lei pela qual eu sei que ele caiu, como eu também poderia cair. Eu só não caí por causa da graça. É por isso que eu sou brando com o outro, na medida em que eu sei que é a graça que restaura o outro. Todas essas coisas estão muito interligadas para nós. Tá? Levar as cargas uns dos outros tem muito a ver com o juízo que nós temos de fazer das nossas próprias incapacidades. Por exemplo, para você poder fazer isso aqui com o seu irmão, você tem que ouvir a exortação do verso número 3. Rogério, lê para a gente. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, se engana. Quem normalmente julga os outros? Quem acha que nunca vai errar igual ao outro. Não é assim? Aquele que acha que nunca vai cometer um pecado tão grave como o outro, está pronto para julgar. Se você acha que é alguma coisa, pode cuidar. Isso tem muito mais a ver com o ego que com o espírito. Este quebrantamento diante das possibilidades da própria queda nos ajuda a não cair no erro aqui e nos ajuda a tratar o outro com brandura e nos ajuda a cuidar de nós mesmos. Então veja, para Paulo essa autoavaliação é muito importante. É por isso que ele vai dizer no verso 4, coloque cada um no seu labor. Eu acho interessante, a palavra para provar aqui nos ajuda bastante. Porque provar cada um do seu próprio labor dá a impressão de que é mais ou menos colher os resultados daquilo que se faz. Mas não é isso. Provar é de prova, é
proteste. O verbo é dokimazo. Dokimazo é um verbo assim, provar no sentido de avaliação. Hoje nós vamos ter uma prova. Tem alguém que tem alguma outra tradução do verso de número 4? A minha é assim: mas prove cada um o seu labor. Alguém tem outra? Não tem. É a mesma tradução? O senhor também aí? Tem aí na Bíblia de Genésio uma consideração? Paulo insiste com os lados cristãos ao examinarem como indivíduos perante Deus. Isso aí. Derivarem falsas crenças a partir das comparações relativas ao mundo. Exatamente. Então, exatamente. Ele está olhando agora para aquela situação, exemplo: o irmão pecou contra mim, eu vou consolá-lo, mas não vou julgá-lo. Eu tenho que julgar as minhas obras. Que labor aqui está erva. Minhas almas, minhas obras. Eu examino quem eu sou. Então, a ideia é de que, olha, eu não me julgo nada, eu não sou nada, eu na verdade examino quem eu sou quando eu vejo um irmão caindo. E quando eu vejo um irmão caindo, um irmão errando, eu aprendo. Você não aprende com os erros? Não te assusta quando alguém erra que você não esperava que fosse errado. Mas como é que é a sua reação? Não acredito, fulano. A sua reação é aquela: quem pensa que está aqui perto, veja que não é. A sua reação é uma reação de juízo ou de temor pela sua vida? Quando a gente vê uma igreja, seja ela qual for, não importa a denominação, com problemas no contexto da sua vida, do seu grupo, você sobe num patamar e ora, ou você ora pela sua igreja. Você percebe como que andar no Espírito move a gente em uma direção diferente? Isso é na prática. Mas isso, gente, só acontece com muita gente, porque é natural para nós, quando alguém cai, apontar o dedo, ou não? Vou fazer um comentário. Não acredito. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. Por isso ele diz assim: olha, prove você mesmo. Isso é um treinamento. É um treinamento para fazer o novo homem suplantar o velho homem. Essas situações, elas vêm acontecer, como elas são naturais no meio da multidão dos homens pecadores, acontecer uma falha de alguém. Mas elas devem servir para que o nosso amadurecimento do novo homem, guiado pelo Espírito, nos revista cada vez mais. E que então a maneira como nós vamos frutificar, o resultado dessa nossa nova vida, é a bênção do irmão e o nosso amadurecimento. Eu abençoo porque eu restauro o irmão que caiu com o espírito de brandura, e eu sou abençoado por este irmão na medida em que, ao cuidar dele, ao ver a falha dele e o pecado dele, eu aprendo, eu cresço, eu me identifico e eu amadureço. É por isso que ele vai dizer o seguinte, lá no verso de número 5, cada um leva a sua própria, o resultado você só consegue de você. Você só cresce na medida em que você avalia o seu próprio trabalho. Por isso ele vai dizer, porque cada um levará ou terá resultado, a ideia é essa, do seu próprio trabalho, do seu próprio fardo. Você não cresce porque o outro caiu. Você cresce porque você aprendeu. Está claro, gente? Ele separa o verso 6 com outra quantidade, com outro texto, né? E eu quero terminar essa primeira parte com o verso 6.
aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Vamos ver, quem é que está sendo instruído e quem instruiu quem aqui, nesse exemplo que Paulo deu? Quem é o instrutor e quem é o instruído? No exemplo que Paulo deu. A pessoa que está em falta e a pessoa que vai restaurar. Quem é que foi instruído? O que conhece o que agiu no espírito de brandura. Por que ele está sendo instruído? Porque a queda do outro está ensinando. E o outro que está caindo? Ele foi o instrumento da instrução, né? Uma missão. O que é bom falar para ele? Você não sabia? Esse irmão está caindo. Vamos fazer como que você está. Daniel cometeu um erro, um pecado. Mas eu fui com o espírito de brandura ajudá-lo, e no temor de Deus eu aprendi a tomar muito cuidado com a minha vida, porque eu e Daniel somos não parecidos em muita coisa, e do jeito que ele errou, eu posso errar também. A gente vive os mesmos dramas. Aí eu chego, Daniel, você não sabe, esse seu erro me ensinou muito a mim. Mesmo caído, mesmo em pecado, você ainda pode ser usado para me ajudar. Isso abençoa a sua vida? Ou não? Veja, o que é o princípio do amor? O princípio do amor é que até o que sabe mais aprende com quem erra. E na queda, esse irmão é fortalecido. Você já imaginou, não na queda, mas ao entender que a vida dele está sendo usada, ele é fortalecido. Você tenta imaginar se na igreja a gente resolvesse todos os nossos erros das pessoas, se a gente tivesse esse espírito de brandura, esse conceito de autoavaliação antes de juízo, se a gente fosse dirigido pelo Espírito mesmo assim, como que a gente... Vocês acham o que vocês acham da igreja assim? É um pouco maravilhoso. Você já imaginou, Zé? Se nunca ninguém usasse o seu pecado só para te diminuir, para te desviar, para te afastar, ainda que tivesse que te corrigir, te corrigiria, porque corrijam com o espírito de brandura. Mas sempre a gente estivesse vendo Deus operando, até num momento difícil como este, imagina, gente, seria... Não vou dizer que seria um paraíso. Paraíso é bem melhor que isso. Mas seria um relacionamento. Mas seria um ambiente de crescimento. Seria um ambiente de amor. Seria um ambiente em que nós não teríamos medo. Eu não teria medo. E eu ouso dizer que pecaríamos. Eu ouso dizer, eu não posso fazer uma afirmação contundente, mas haveria uma tendência maior a vidas mais santas, se isso fosse um pensamento geral. Porque estaria as pessoas sempre dispostas a ver o outro de pé, ou em pé, ver o outro crescendo, sempre levando a carga do outro, e sempre carregando os resultados da sua própria avaliação, da sua própria carga. Fazendo a mortificação da carne constantemente, a partir da perspectiva da bênção, que é ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas guiadas pelo Espírito, ajudando assim. O problema, né, pastor, é que às vezes, até mesmo você vai dar um conselho, né? A pessoa fala uma coisa, um problema, você vai dar um conselho, e geralmente as pessoas elas não aceitam o seu conselho. É difícil, E aí, o que a gente faz? É difícil, né? Eu oro, peço a Deus só para fazer o quê? Só oro, Deus deu. Antes de falar com a pessoa, Antes, depois. Orar para que Deus oriente, tem entendimento, né? É o que eu Mas faço. veja, se o seu conselho é dado com espírito de brandura, e se ao dar o conselho você está aprendendo com o seu conselho,
e se prevenindo de cair, já o benefício já foi colhido. Se a pessoa for corrigida, ainda melhor ainda. E essa atitude é uma atitude que tem que estar presente. Eu acredito que hoje as pessoas elas têm dificuldade com conselhos porque elas não querem, elas se sentem sempre julgadas, elas estão sempre se protegendo, sempre se defendendo, sempre se justificando. Porque parece que o nosso ambiente não é um ambiente que recebe bem a falha do outro. É o que a gente deu aqui, oh, que legal, uma oportunidade de crescimento, mas não tem que cair do pecado. Não é essa a ideia, mas assim, que a gente também não fizesse festa, ele caiu novamente. Por isso. Então, irmãos, para mim essa perspectiva que Paulo apresenta para os crentes da Galácia era um contraste com o modo como eles estavam resolvendo. Vamos lá, capítulo de número 5, verso de número 15. Esse versículo terrível dessa carta. Nós, porém, uma vez devorais uns aos outros, desde que não sejais mutuamente destruídos. Quando eu destruo o outro, quando a minha fala pode ser em nome de uma certa santidade, essa coisa de exigir, de colocar a pureza como a responsável pela destruição do outro, ele só está nessa situação, nós só estamos destruindo ele porque ele é impuro. Quando eu destruo o outro, eu destruo mim mesmo. Não só porque somos um só corpo de Cristo, mas é porque eu deixo de amar. E eu perco a oportunidade de crescimento. Infelizmente, irmãos, é da nossa natureza a vingança. Da nossa natureza caída, a vingança. E nós nos vingamos até socialmente. Acho que a gente precisa de um espírito de correção, de pureza, de correção. Mas a capacidade de fazer isso sempre pensando no faltoso. Sempre pensando na restauração. Nós precisamos crescer nisso. Vamos à frente. No segundo aspecto, o apóstolo Paulo vai trabalhar agora com uma lei chamada lei da semeadura. Essa segunda parte, lei da semeadura. Curioso que Paulo está falando aqui de cumprir a lei de Cristo. E eles cumpriam a lei da carne no sentido de buscarem retribuição de Deus. E Paulo vai usar exatamente esse conceito de retribuição, que é a lei da semeadura, para explicar que o modo que eles estão fazendo está completamente equivocado. Então ele primeiro começa dizendo o seguinte: não nos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se você, verso de número 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Ele volta ao tema Espírito e carne. Então, que tipo de semeadura você está fazendo? Nas obras? Tentando a autojustiça pela comparação, o devorar do outro? Você vai colher o fruto próprio disso. Mas se porventura você faz como faz o homem que corrige com bravura, você semeia no Espírito, você pode, porque é o próprio Espírito. Ele diz que crente guiado pelo Espírito, o resultado da vida dele é o próprio fruto do Espírito. É como se ele entrega o fruto do Espírito e recebe o galardão, a bênção vinda do agir de acordo com o fruto do Espírito, que colherá a vida eterna. Nós, eu não sei, me parece que seja diferente do que normalmente a gente pensa sobre a lei da semeadura, a não ser uma coisa. Ele está enfatizando o próximo, está sempre enfatizando o próximo.
Não sei se você já percebeu, nós estamos num modelo de vida cristã que quase sempre é concentrado no que eu faço por mim mesmo. É muito comum a gente falar, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, ou jejuar mais, e o nosso conceito parece que está muito voltado para um mundo pessoal. Não é errado, é um mundo pessoal. Mas, no fundo, nós só podemos mostrar e semear para fora. Nós não podemos plantar sementes para dentro. Essa semeadura, ela acontece na relação com o outro. A vida do Espírito, ela só se revela abundante à medida em que eu estou disposto a me relacionar com as pessoas, até as que estão em falta, ou surpreendidas em alguma falta. Porque o crente que se circuncidava, essa era a perspectiva lá dos judeus, o crente que se circuncidava, que não comia determinada carne e que guardava o sábado, a despeito da graça, que estava praticando obras, ele estava praticando obras tentando dizer, olha, eu faço. Mas era sempre uma coisa que se fazia por ele mesmo. Irmão, não é comum a gente ter esse procedimento? Tá certo. E não é errado dizer assim, eu preciso me santificar, eu preciso orar mais. Qual que é a sua proposta? Para que o seu aumentar de orações, ele muda o quê? O que ele produz em você? Não sei, está ficando claro a minha pergunta? Está lendo mais a Bíblia? Está lendo bastante a Bíblia? Isso está mudando o quê? Daniel, você está lendo mais a Bíblia, não está? E está mudando o quê? De que jeito? O que muda? Mas você já falou que eu preciso saber. Você quer completar a fio? Não. Porque eu quero não crescer meu outro. Isso. Também gosto disso. Veja só. Ele diz, eu estou lendo mais a Bíblia. Eu estou entendendo mais a fé. E o resultado disso é no modo como eu glorifico a Deus. Mas como? Sei lá, no modo como eu trato as pessoas. No modo como eu estou enxergando o outro. Como é que eu estou servindo ao outro. Ele sempre é uma ação para fora. É isso mesmo. Amor, mansidão, humanidade, você não é para você. faz sozinho, você faz para alguém. Exatamente. Então, assim, essa semeadura que ele propõe não é uma semeadura para cá. Vocês perceberam como é que eu posso ler a Bíblia inteira e ler muito mais a Bíblia e não colher fruto do Espírito disso? Irmãos, se nós estamos vindo à igreja, se nós estamos ouvindo sermões e a gente está se convencendo de que isso está melhorando o nosso ego, porque nós somos melhores, nós não podemos parar aí. Você tem que ver o resultado. Qual é o resultado? É amor, é longanimidade, é benignidade, é o resultado do tratamento com a pessoa, para fora. Se é um resultado com amor da pessoa, que abençoa a pessoa, é do Espírito. Se é uma coisa que só faz você mais soberbo, faz você brigar com as pessoas, as duas semeaduras são possíveis. Mas quem semeia na carne, olha só na carne. Aumenta o seu ego. E afasta o seu relacionamento com Deus. Por que o outro? Olha só, vem aí o verso de número 8 ainda, e depois vamos completar com 9 e 10. Vai lá, fala você. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Só um minutinho. Note, para a sua própria. Semeia para a sua própria. Ele enfatiza esse ponto. Vai lá. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Olha só. Lembra que eu falei das obras da carne e do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é sempre para fora e a obra da carne é sempre para mim, sempre para você. Ele semeia para a própria carne e quando aí ele colhe da carne.
quando ele semeia para o Espírito, ele não semeia nem para o próprio Espírito, ele semeia para o Espírito. Ele faz isso numa atitude de entrega ao Espírito. É uma ação cujo objetivo é a obra do Espírito e não a minha obra. Continua, pessoal. Vamos pensando em fazer o bem, e é seu bem que faremos, se não desfalecermos. Não, talvez. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora, então, assim, né? Como é que se semeia o Espírito? Fazendo o bem. E fazer o bem tem um objetivo outro. Não é o bem a si mesmo. Não trabalhe para melhorar as suas próprias condições. Trabalhe para melhorar a condição de trabalho do outro. Na igreja a gente tem que fazer isso. Aliás, você tem que fazer assim sempre. Em outro lugar, na carta aos Filipenses, não tem cada um em vista que é propriamente a seu sermão para qualquer coisa. Quando uma atitude movida pelo Espírito, indiretamente Está fazendo bem para você mesmo porque você está crescendo. E você receberá do Espírito. Porque você semeia. Olha só que. É isso mesmo. Por exemplo, eu faço, quando eu acho movido pelo Espírito, eu também quero que alguém fale comigo movido pelo Espírito. Vamos fazer igual ele falou assim. Quando eu acho movido pelo Espírito, eu alcanço alguma vida e abençoo alguém, não é isso? Eu nunca faço isso esperando que o Espírito me devolva. Mas é natural que ele porque é uma lei de semeadura. Era o que eles tentavam fazer em termos de barganha. Eles faziam obras da carne para Deus depois nos abençoar. Era assim que eles faziam. Mas você faz sem esperar. E é uma lei, a lei da semeadura, em que Deus abençoa. Deus abençoa quem dá com alegria. Sabe, quem dá com alegria no sentido de alegrar-se no dar, não vou dar com alegria porque sempre que eu dou 10, Deus me devolve 100. É alegrar-se no dar. Que bom que eu pude dar. Que bom que eu pude fazer. Sempre vendo o outro. Duas coisas que ele destaca. A primeira, aproveite todas as oportunidades para fazer isso. Porque a lei da semeadura também tem a ver com quantidade. Ou seja, quanto mais eu faço isso, mais estou me expondo à vida do Espírito. Isso é treinamento, gente. É treinamento. Você pode reter o bem. É fácil reter o bem. Alguém está precisando de um vinagre. Você sabe que tem um vinagre do seu lado, você. O problema dele, né? Que procure outro lugar. Você pode oferecer. não sei É se. simples, né? Acho que você também viu a história daquela que você contou, que a mulher, ele tinha um violino. E a mulher, Isso. pediu da mãe violino porque ela queria dela. Queria muito tocar o violino. Ele, como tinha um violino, ele disse que aquele cortou para essa mulher chorando. Ele foi lá, pegou o violino dele. Na mesma hora, pode buscar. Ou então espera que eu saia trazer o violino. Trouxe, no outro dia ele foi não violão. Engraçado, você está parecendo da Esther. Uma vez estava separando umas coisas lá para lá, né? Até para a dona Débora levar lá para os índios, né? E aí eu separei bastante coisinha das crianças, um pouquinho sobre mais, camiseta, tênis, chinelo. E eles sempre tiveram disposição para dar aquilo que nos serve. Então eu falo, tá bom, eles acham que serve, o que dá para quem precisa? Quando eu só vou fazer uso disso. Depois até a dona Débora me mostrou umas fotos e eu vi um monte de gente que olha e fala, nossa, essa camiseta é minha, olha que bonitinha, dançando. Aí eles pegam, se eles fez lá de
é o Espírito que conduz a igreja. O Espírito, quando a gente consegue vencer a carne, e a gente vai ouvir isso, você vai lugar o Espírito, ele faz coisas naturais. Isso é natural de quem vive no Espírito, isso é natural do reino. Lá no reino celestial, na nova terra, essa é a coisa mais natural, nós não vamos pensar em nós mesmos. A gente nem sabe como é que é viver sem pensar em si mesmo. Ela falou para minha irmã, sabe que essa semana eu fiz uma limpeza lá no guarda-roupa, você já viu, eu dei, agora Deus está ligando. É, gostoso isso. Que às vezes também não é da maneira como a gente espera, né? Porque nem sempre a gente recebe o fruto do Espírito de outras pessoas ou de outras pessoas. Mas, por exemplo, você colocou que às vezes quando você vai desenvolver uma leitura, você aprende. E às vezes o Espírito age, não sei se eu vou conseguir explicar o que eu estou pensando. Porque às vezes a gente não vai receber de uma forma tão direta como a Gisele está contando, mas a gente recebe às vezes nos momentos difíceis ou passando por dificuldades com outros irmãos que o Espírito nos dá aqui. O Espírito vai nos ensinar, na mesma hora em que a gente ajuda o outro com o Espírito de brandura, ele se faz essa avaliação porque já é um benefício maravilhoso do Espírito. É que a gente não deve dar nunca esperando receber. Não é do jeito que eu espero. Aliás, o melhor é não esperar. O melhor é nunca esperar. O melhor é fazer. O melhor é semear. E de alguma maneira o Espírito usa aquilo. Veja, eu nem quero enfatizar, é que Paulo fala da lei da semeadura, porque ele está num contexto, ele está usando muito essa ideia de que eles estavam semeando na carne. Esse era o propósito dele. Mas o objetivo não é falar de uma lei de semeadura como se usa hoje na questão do dízimo, das ofertas. Você tem que semear, se você semear, ganha no seu conto. Nada mais carnal que isso, gente, por mais que tenha liberalidade. Então, é o natural resultado da vida que se satisfaz no bem que fazemos, porque fazemos por amor a Deus, é alegrar-se em Deus, é alegrar-se na obra do Espírito, é se convencer de que vivemos da vida do Espírito. Uma frase popular, né? Fazer pensar. Mas aqui, essa frase popular, está dizendo assim, façamos bem a todos. Eu quero só terminar enfatizando assim, mas principalmente Os da família, né? Lembrando que eles estavam se interrogando, sendo distribuídos mutuamente. Meus irmãos, nós sermos uma família é algo significativo. Às vezes, nós nos machucamos, mas tínhamos que ter o Espírito de brandura para nos perdoar. Tínhamos que ter o Espírito de brandura para nos perdoar. Porque ficar fazendo juízo nos outros não é só igreja. Nós precisamos caminhar numa direção diferente. Não amadurecimento. Quanto mais maduro, menos julgador dos outros você será. Quanto mais imaturo, mais você apontará o defeito dos outros. E quanto mais você aponta o defeito dos outros, menos você cresce. E fazer o bem à família da fé é investir no reino. Sempre a gente investe no reino à medida que a gente faz o bem para alguém, mas você investe no reino num sentido ainda mais absoluto. Você investe naquelas pessoas que Jesus ama. Acredito que o apóstolo Paulo tem um motivo muito claro, muito óbvio para se expressar dessa maneira. E eu me apego que ele está se expressando dessa maneira porque eles estavam se devorando e se mordendo. Então havia problemas nas igrejas da Galácia, resultante deste agir na carne. Infelizmente era sempre muita ação na carne. Irmão,
para a última etapa? Que horas são? Tem um pouquinho de tempo para pegar a última parte. 9:17. 9:17. Até 9:20. Levaram as cargas uns dos outros. Lei da semeadura, sempre pensando aqui, ó, outros. Sempre pensando nos outros, não é isso? Nunca vamos pensar em nós mesmos? Vamos. Quando a gente pensar em nós mesmos, o que devemos pensar? Exemplo. É assim que a gente tem que pensar em nós mesmos. Nós não pensamos no bem para nós mesmos, nós pensamos em nós mesmos como exemplos. Então o apóstolo Paulo vai agora fazer uma comparação, e vai se dar como exemplo a partir de uma comparação entre ele e os falsos mestres. Paulo não está exaltando a si mesmo, mas ele está mostrando como o evangelho que ele pregou, olha só, ele está se comparando com os falsos mestres e vai dizer o seguinte: esses falsos mestres que exigiram a circuncisão de vocês, que exigiram que vocês praticassem obras da lei para acrescentar na sua fé, eles tinham um objetivo. Eles tinham o objetivo de se exaltarem, se gloriarem na vossa carne. Então, o nosso Paulo fala: não, o evangelho que eu preguei não tinha como objetivo a mim mesmo. O meu objetivo é que vocês se gloriassem em Deus. Vamos lá, primeiro, verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vossa circuncidade, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha só que coisa impressionante. É totalmente egocêntrico, né? Vamos lá. Primeiro, o apóstolo Paulo está fazendo uma parte bastante prática. Ele deu um exemplo, ele criou um exemplo de um irmão que estava em falta. E agora ele vai usar um exemplo verdadeiro. Não é mais hipotético. Ele vai dizer: vamos olhar para esses falsos mestres. E Paulo, ele não tem medo de dizer: olha, quem está falando sou eu mesmo. Eu, Paulo, estou falando. Então, não vamos dizer nada que alguém contou, não. Fui eu, olha, que eu estou escrevendo isso aqui que vocês estão lendo. Primeira coisa, esses falsos mestres exigem a circuncisão de vocês só para que não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque quando os judeus, que ainda se mantinham no judaísmo, chegavam às igrejas cristãs e encontravam judeus que não se circuncidavam, que diziam crer em Cristo, resultado, perseguição. Então, para abrandar, para estar de bem com todo mundo, vamos circuncidar, gente, faz parte da lei. Tentaram convencê-los de uma teologia baseada numa vontade egolada. É você que tem que se proteger. Mas quando você faz uma avaliação do procedimento deles, ou seja, aquele procedimento que mostra o resultado, se estamos semeando na carne do Espírito, o resultado é que você percebia que eles estavam semeando na carne. Verso número 13. Outra pessoa lê. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que os circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles tinham como objetivo mostrar a todos que eles eram capazes de doutrinar pessoas e de fazer seguir a sua doutrina. Estavam usando as igrejas da massa de mamão. O Deus deles era o próprio ventre. Assim que Paulo se referiu a eles, em outra carta, não sei se foi a carta aos Filipenses. Tá? O Deus deles é o próprio ventre. Está em Filipenses capítulo de número 3. É isso? O destino deles é a perdição, Deus é 3,19. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre. E agora,
glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmão, nós não precisamos temer fazer o bem, não precisamos de obras para nos proteger. Aliás, nós não precisamos nos proteger, Deus nos protege. Nós não precisamos defender-nos, Deus nos defendeu. Não tente criar uma reputação baseada no convencimento dos outros de que você é. Só faça o bem. Você quer agir certo? Veja a comparação que o apóstolo Paulo está fazendo. Agora ele está usando um exemplo real da sua própria vida. Mas longe de mim esteja gloriar, senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha, o evangelho que Paulo pregou exaltava a cruz de Cristo. Mostrava a graça como absoluta. Não era nem mesmo o próprio Paulo, com toda a sua capacidade de argumento, que era alguma coisa. A própria cruz de Cristo que fazia o trabalho. Foi mais ou menos assim que ele ingressou na cidade de Corinto. Ele diz assim: olha, quando eu fui até convosco, eu não fui com palavras assim, de poder ostentosa, para que a fé de vocês não se apoiasse em mim nas minhas palavras. Mas eu fui no poder do Espírito. E ele foi para simplesmente dizer que Cristo que morreu por eles. É mais importante que eles colocassem a fé em Cristo. Esse é o fundamental da nossa fé. Nunca pensar que é a igreja que faz a diferença, que é o pastor que faz a diferença, que é o conselho que faz a diferença, que é a nossa estrutura que faz a diferença, que são os nossos equipamentos melhores que fazem a diferença, ou porque nós estamos na internet que faz a diferença, que isso é que abençoa a igreja, que isso é que faz a igreja crescer. Nós temos que nunca colocar nessas coisas a nossa fé, a nossa esperança, o nosso sentimento. Não que essas coisas a gente tem que abandoná-las. A gente só não pode se fiar nelas. Não é para Cristo, sempre para Cristo. É Cristo que tem que ser usado. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Não é porque nós somos incircuncisos, gentios, que nós somos melhores. Aqui Paulo então vai colocar uma lei, uma norma. O que é que faz a gente melhor? Ser nova criatura. Só isso. É agir como novo homem. É agir guiado pelo Espírito. É isso que vale. É essa que tem que ser a nossa busca. A nossa busca tem que ser, não importa o tamanho da igreja, você bem sincero, não importa. Mas que os crentes que estiverem aqui devem andar no Espírito. O ser nova criatura, verso de número 15. O ser nova criatura que é alguma coisa. É por isso que no verso de número 16 ele dá a todos que andarem de acordo, de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Isso é ser de Deus. Não é ser judaizante. Também não é porque somos gentios, mas porque fomos transformados pelo Espírito. Irmãos, ele vai encerrar com este versículo 17, depois do 18, mas antes do 17, óbvio, né? Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, ele estava falando de circuncisão na época grega, né? Mas a gente, o mais importante que tem não é a marca da minha circuncisão, porque ele foi circuncidado ao oitavo dia. Sabe qual é a melhor marca que tem? É de Cristo. Qual que é a marca de Cristo, gente? Qual que é a marca de Cristo? Qual que é? Ah, já sei, vocês assistiram aquele filme Estigma? Fica marcado, tal. São essas as marcas de Cristo? Qual é a marca de Cristo? Hã? Qual é a marca de Cristo? A marca de Cristo é isso. Tá, mas Paulo diz que ele traz as marcas de Cristo.
referimos ao sofrimento dele, então? Será que essa é a imagem que Paulo quer mostrar? Eu fui preso. Eu já vi um comentário assim, né? De gente muito boa. Eu posso dizer para vocês que, olhando o contexto da carta, eu acredito que, se a gente disser que Paulo está exibindo as marcas das perseguições, dá a impressão que é, né? se ele estiver exibindo o sofrimento, as marcas do sofrimento, porque ele está dizendo que está no corpo, né? As marcas de Cristo, ele está na carne, as marcas de Cristo. Eu acredito que Paulo está nos deixando assim. O importante então eu acredito que pode ser sim, mas eu acho que é uma marca ainda maior. Eu acho. Essas são resultantes do amor dele para a igreja, que tem a ver com as suas cicatrizes, sim. E é uma consequência, Sim. É uma consequência. Mas sofrer por sofrer não faz nada. Sabe o que faz? Quando eu sofro, que amei em nome de Cristo Jesus. Isso que faz. É assim que eu penso. Vocês podem pensar de outro jeito, mas é assim que a minha conclusão é essa. Fala aí. Essa cicatriz indica como um escravo. É interessante. Cicatriz também, né? Nossa, os caras da Bíblia de Israel são muito bons, hein? Que eu acho que são É mais provável que Paulo estivesse escrevendo as cicatrizes que recebeu nas suas atividades missionárias. Mas eu não creio que Paulo esteja só exibindo as marcas pelas marcas. Identificado como escravo. Para dizer, que mostrar as marcas pelas marcas, no sentido de que, tá vendo, gente, isso que é um bom apóstolo, ela faz tudo isso. Mas que mostrasse essa submissão, talvez, do aluno, quer cumprir a lei de Cristo, quer estar pronto a dizer não para si mesmo, e a pensar que é uma referência de Cristo. Estamos na hora de um camarada mesmo. Essa é a postura. Eu quero o versículo de número 18. Vou ler o que você viu. Penso que a forma como que Paulo encerrou essa carta é significativa. Ele propõe a graça como no começo da carta ele propôs, como sendo um padrão da nossa segurança em Cristo. Então ele diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E pede que ela esteja com o Espírito dos crentes. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, como o vosso Espírito. Com o Espírito dos crentes, isto é, esteja no coração e na mente deles. Uma vez que é assim que o Espírito faz, ele fala com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por ele que clamamos ao Pai. Que a graça de Cristo Jesus seja tão abundante que nela você encontra essa graça. Você não precisa de obra nenhuma para provar nada para Deus. Você seja guiado pelo Espírito a clamar Abba Pai. Que isso seja suficiente. Acho que foi disso que ele falou no capítulo de número 4. E porque vós sois filhos de Deus, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba. Irmãos, encerrando aí a carta aos Gálatas, é bem interessante essa carta, não é? Lida assim, se a gente puder sempre ler a Bíblia assim, mas de time a gente aprende bastante, pelo menos eu. Vocês, não sei, se pelo menos eu aprendo bastante esse tipo de leitura. Faz muito bem. Alguma pergunta? Aproveitando que o fruto do Espírito nos dirige, vamos entrar comigo de fato do amor? É 1:3? 1:3.
orientações e pelo incentivo ao amor fraterno. Agradecemos pela possibilidade de vivermos essas verdades no meio desta comunidade, desta igreja na qual o Senhor nos inseriu. Ajuda-nos, Pai, a buscar mais disso, a buscarmos mais o amor, a buscarmos a marca de Cristo, que nos faz viver pelo próximo e semear para o Espírito. Graças te damos por tudo, clamamos também, Senhor, pelos nossos irmãos em tudo, pelos nossos irmãos enfermos. Em particular, Senhor, oramos pela Igreja Batista de São Mateus, pelo seu prédio incendiado, ou um incêndio no seu prédio. Te agradecemos porque não houve vítimas fatais, não houve feridos, os prejuízos materiais que os teus servos tiveram, Senhor, venha suprir, venha fazer abundante, Senhor, aquele povo, abençoa o coração dos nossos amigos, assim da nossa. Obrigado por tudo e nos conceda a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Este fim de semana temos isso? Casamento mesmo, não podemos esquecer, né? Casamento da carne, às 19 horas do sábado. Todos estão convidados. Quase dizendo convocados, mas todos estão convidados. Então, seria bem. É sempre importante que a gente compartilhe isso, principalmente na família da fé. Tenho 2 filhos da igreja que estão se casando. Orem por eles, pela família deles. Mais algum evento que a gente precisa lembrar? Deus abençoe, irmãos. Pedido de oração do missionário. É verdade. Eu recebi essa missão. Não sei se o senhor sabe quem é, né? Não sei. Eu já deduzi quem seria pela região. Acho que seria o Osni, né? Provavelmente o Osni Ferreira, mas eu tenho questão de uma questão de segurança. O missionário Tereza estava junto com um missionário de Honduras e um colaborador lá nacional, não sei se é bem, parece assim, e provavelmente não atentado na competição. O missionário da PMT passou na cirurgia, teve um estilhaço de bala no braço, passa bem, eles viram até para a família, já está com a família. O alvo deles, até onde eu percebi, era um ataque. Não nacional. Porque nacional faleceu, né? Havia se convertido ao cristianismo e eles não admitiam. Talvez, né, que eu ouvi, talvez fosse parentes, fosse também mais, menos que uma conversa. Uma tentativa, um homicídio. Eles acham que pode ter sido gente. Foi na região